né, internamente na cabeça que aquilo é comum, Exatamente. né? E aí eu queria conhecer um pouco mais da sua história, de onde você veio, como foi sua criação, até entender o ponto que você chegou na sua vida profissional hoje, que eu também quero passar por isso, Sim. né? Que hoje você está muito bem. Então, Eu queria. eu tive uma infância, eu considero uma infância difícil, assim, né? Difícil porque minha mãe trabalhava muito, meu pai hoje falecido, né? Meu pai, ele era uma dessas pessoas, né? Que eu citei agora, grosseiras. Então, eu vivi, aprendi e cresci vendo ele maltratar minha mãe por diversas vezes. Bebia muito, era uma pessoa que não parava em emprego nenhum, minha mãe sempre trabalhando para manter a casa, né? E eu, na condição de filha mais velha, ajudava minha mãe no que eu podia, né? Mas eu sempre vi essa situação. Então, era muitos maus tratos. Ela começava tanto dela quanto comigo e com os meus irmãos, né? Eu lembro que em alguns momentos ele meio que fazia fila para bater, né? Era primeiro, começava do menor para o maior, então minha mãe era sempre a última. Eu lembro que uma vez ele nos trancou num quarto e ele bateu, e minha mãe esmurrava a porta e ele não abria. Então eu cresci com isso, né? E foram muitos episódios, muitos, não foram pouquinhos, né? Meu pai era aquela pessoa que te deixa, ele era mais comigo a questão maior de bater, e eram tapas na cara, aqueles tapão que até estralava. E assim, falar que eu era uma adolescente que dava trabalho? Não, eu não era uma adolescente que dava trabalho. Eu costumo falar que eu passei a dar trabalho depois, né? Bem mais velha já, quando eu comecei a sair, e aí entrei para o movimento punk uma época, e aí a minha mãe ficava um pouco preocupada. Mas era uma adolescente super tranquila, comecei a trabalhar cedo, sempre me preocupei em poder ajudar também em casa, sempre consegui manter a ajuda no que eu podia, limpar, cuidar dos meus irmãos. Eu tenho meu irmãozinho mais novo, que hoje, né, já está velho, ele mora na Bahia, mas era um irmãozinho, era meu filho, para mim era o meu filho, dormiu comigo até 7 anos de idade, e é meu xodó até hoje, na verdade. Mas a gente sempre teve essa questão, né, do abuso. Então, eu já via minha mãe passando por abuso, porém eu não tinha conhecimento do que era. Mas foi uma coisa bem triste. Então, a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 15 anos, e ela separou justamente por conta disso. Por a gente ter passado por um processo, por um desses fatos de abuso, né? Ele me deixou trancada dentro de um quartinho, assim, no fundo do banheiro, de castigo, porque eu fui passar o ano novo com os vizinhos, né? Tipo, umas 2 ruas abaixo da minha casa, e eu não voltei, porque estava chovendo muito, não dava para sair. E quando eu estava vindo para casa, ele me encontrou na rua e dali ele já começou a me estapear. Então, nesse processo, eu passei quase 24 horas de castigo e foi aí que minha mãe decidiu separar dele. Justamente por isso, porque ele não ia me matar, eu acho, né? Mas eram esses episódios. Ele ficou pior quando ele passou a frequentar uma igreja. E aí ele ficou pior. Ele largou a bebida, porém, o que ele ouvia na igreja, eu não sei o que ele pensava na ocasião, como que ele transformava tudo aquilo, que ele trazia para dentro de casa, mas em forma de abuso, mais severos ainda, né? Então, essa foi a minha infância. Mas eu sempre fui uma pessoa, uma criança, uma adolescente que sempre sonhou muito. Eu falava que eu queria ser freira, depois professora, depois falava que ia ser aeromoça, e falava sempre para minha mãe: um dia eu vou vencer na vida, eu vou sair do morro. Eu falava para ela: eu vou sair do morro, porque a gente morava no Vista Alegre, era no morro mesmo, quando era rua de terra, depois asfaltou. Então, a gente viu o bairro, na verdade, florescer, né? Então, eu sempre tive essa vontade de chegar, no pódio, vamos dizer assim, né? O que era o pódio para mim? Não sabia, eu só queria ser uma mulher da sociedade, de alta sociedade. Eu sempre sonhei em ser uma pessoa que as pessoas pudessem olhar e enxergar algo de bom em mim. Então, mesmo eu morando, eu tinha esse diferencial dentro no onde nós vivíamos. As pessoas me enxergavam diferente.
Eu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar numa imobiliária, mas eu já usava roupa social, eu já usava salto, diferente das meninas da época, que usava short, mini saia, mini short, mini blusinha. Então, eu sempre tive um pouco dessa diferenciação das meninas do bairro. E essa foi a minha infância / adolescência. E assim, vamos lá.